o excesso, né? É o excesso da força, é o excesso, às vezes, da autoridade. É o inaceitável. É o inaceitável, em qualquer categoria que seja. E nessa, principalmente. A gente vai mostrar a ação de policiais militares agora que agrediram uma mulher durante uma abordagem. Não, agredir foi pouco, né? Agredir é piada. Pra falar. É, pra ser fofo. Olha o que eles vão fazer com a moça, quer ver? É inacreditável. Olha lá. Diz que ela tava desacatando. Olha! Tá doido? Olha lá, Cátia, ele dá uma Eles rasteira. passa o rodo, literalmente, nela. Olha o mata-leão, uma força. O mata-leão joga no chão e olha o que ele faz agora. Olha quanto murro no rosto dela, gente. Olha aqui na tem a matéria completa, vamos ver? Eu acho que a gente tem um ilustrazinho com os detalhes. Vamos ver então lá vamos só, ver, chefe, lá. o que tem aí, ó. A cena chocante foi registrada Terrível, né? por um dos filhos da vítima. Na imagem, policiais aparecem revistando 2 homens que estavam em um carro. Eliane Espírito Santo da Silva, que estava com eles, protesta e filma a ação. Em seguida, um dos guardas dá voz de prisão a ela e um segundo tenta pegar o celular. O PM quase a derruba com uma rasteira. Na sequência, a agarra pelo pescoço e a atira no chão. Caída leva um soco na cara do policial. São vários, né? Segundos após a agressão, o policial covarde toma o celular da vítima, ainda no asfalto. Essa foto mostra como ficou o rosto de Eliane, que tem 39 anos e é pedagoga. Após ser agredida com um soco, ela foi presa por resistência, desacato e desobediência. O caso ocorreu na zona norte de Macapá na sexta-feira, mas viralizou nas redes sociais neste domingo. Eliane foi liberada no sábado após pagar uma fiança de R$800. A Corregedoria da PM do Amapá abriu uma investigação sobre o caso. O policial que deu o soco na cara de Eliane foi afastado das ruas. Em uma rede social, o governador Valdez Góes, do PDT, disse que a imagem do guarda batendo em Eliane envergonha as forças de segurança do Estado e que é ainda pior, pois é recheada de atitudes racistas. Eu vou falar uma coisa pra você, gente. Independente se a pessoa, se ela não consegue, se ela não tá aceitando ser presa, tá resistindo, não é assim que você resolve. Não, claro. A gente tá com a Eliane Espírito Santo da Silva, que é essa moça. Pedagoga, por Skype com a gente. Eliane, que surreal essa história, menina. Parece coisa de filme de terror. Verdade. Menina, porque... Pelo que a gente viu na matéria, você me corrige se eu estiver falando errado. Você estava num carro junto com 2 rapazes, os policiais pararam, pedindo documentação e você começou a gravar. O que cá entre nós, acho que era o seu Divino Espírito Santo atento, porque se eles agrediram desse jeito você, sabendo que estava gravando, imagina o que esse rapaz, esse policial pelo menos, o outro não sei, poderia ter feito se não estivesse gravando, né? Verdade. Foi uma ação da polícia tudo muito rápida. E a gente estava vindo da casa do meu amigo, que é justo o dono do veículo, e ele veio deixar a gente em casa. E ao chegar em casa, ao estacionar, a gente já se deparou com a polícia. Quando o meu marido desceu do carro, a polícia abordou. Uhum. O que eles falaram para ele? E ele abordou ele informando que era para ele colocar a mão na cabeça e pedir para os demais descer do carro. E ao descer do carro, desceu meu esposo, desceu meus 2 amigos, mais uma criança de 15 anos. E eu pedi para o policial, que no outro vídeo aparece eu do lado... Caiu o Skype, que horror. Voltou? Deixa eu ver se voltou. O policial abria a porta para mim e ele não abre a porta. Ele se recusa em abrir a porta. Foi que eu consegui sair do lado direito do carro. E quando eu saí do lado direito do carro, foi no mesmo momento onde ele já estava agredindo o meu marido. Ele bateu no seu marido também? O meu marido de vagabundo. Ele deu um soco no estômago do meu marido. Aí foi por essa atitude que eu resolvi gravar.
Mas para mim estava tudo tranquilo, porque em casa tem filmagem, tem câmera. Aí então, para mim estava tranquilo, mas para mim precisava ter uma imagem de áudio. Sim. Porque as câmeras não têm áudio. Então foi por esse motivo que eu resolvi gravar. Agora, eu Então, vejo... Eu vejo que você, desde a hora que a gente começou a mostrar, você se emociona demais cada vez que você vê. Não dá para ser diferente, não. Porque a gente está falando de uma agressão sem baseamento nenhum, sem necessidade. Não estamos falando de bandido que está relutando e está armado para não ser preso. A gente está falando de pessoas que, tudo bem, eu falei há pouco para o Alex, quando a gente tem uma blitz policial, a gente tem que agradecer porque eles estão trabalhando para a nossa segurança, mas a gente agradece quando as coisas são feitas da forma correta. Se achava e podia achar qualquer coisa, eles tivessem, olha, tem que pagar um carro tal, com umas pessoas dentro, olha, coloquem a mão na cabeça, ok, mas para que dar soco na barriga já começa tudo errado, para que te agredir daquele jeito, isso não é aceitável. Na verdade, eu penso assim, se eu estava fazendo vídeo, era bom para a polícia, era ótimo para a polícia, porque estava mostrando a qualidade do trabalho deles. Sim. Mas dentro do vídeo eu apenas faço relatos do que estava ocorrendo, entendeu? Porque quando eu passei pelo lado deles, eu pedi para eles liberarem um menino de 15 anos, que é um rapazinho que é do interior daqui do nosso estado, onde ele está sob a minha responsabilidade, junto com a minha sobrinha de 4 anos. Imagina as crianças. Ele deixou o menino lá com passar por todo esse transtorno. Mas a criança de 4 anos estava junto com a de 15 também, junto com vocês? Estava junto. Não, ela estava junto comigo. Gente. Quando ela atravessou a rua comigo, ela chorava demais. Uma puteira, Eu não conseguia abrir a porta da casa porque a chave estava no bolso do meu esposo e eles não deixavam eu chegar perto. E quando eu fui gravar, foi na hora da agressão que ele vem e me agride. Tem o vídeo do meu celular, onde eu estou relatando que é no momento exato que ele me agride para tomar meu celular. Olha, e então... quando ele me agride, eu estou de óculos de grau, machuca meu rosto todinho porque quebrou o óculos. Sim. Agora, ele te agrediu porque ele queria o celular. Agora, então, se ele te agrediu porque ele queria o celular, então ele deve saber que o que ele estava fazendo era errado, concorda? Porque para que eu vou ter que arrancar o celular da sua mão se eu sei que eu estou fazendo meu trabalho da forma correta? Então, ele sabe que ele deu um murro no estômago do seu marido errado, que a forma como ele abordou vocês não era correta, concorda? O pedido de identificação é o essencial. Sim. E foi o que não houve. Não houve pedido de identificação de nenhuma das pessoas que estavam ocupando o veículo. Quer dizer, agora eu consigo entender e sentir o que você deve estar sentindo, porque não é só por você, pelo teu marido. Quando envolve criança e adolescente, aí o sentimento é ainda pior, porque a gente ainda é adulto, a gente passa por isso e busca uma forma de digerir. Agora, uma criança e um adolescente levam isso para a vida toda, né? Sim, com certeza. Hoje eu tive que retirar a minha sobrinha da minha casa para mandar para casa da minha mãe, porque a todo tempo ela fica com medo, achando que a polícia vem aqui, perguntando toda hora se a polícia vem aqui. Então tem criança que acha que a polícia, para eles, é um herói. Uhum. Mas a minoria dos policiais mostram para a criança que isso é diferente. Então como ela vai qualificar? Como é que ela vai classificar o policial nesse momento? Então, eu acho que isso é muito sério. Você tocou numa coisa muito importante. A gente tem 99% dessa corporação que se dedica, que ganha uma miséria e que se dedica e coloca a sua vida em prol da gente. Coloca a vida da família também, muitas vezes, numa situação vulnerável, que se o bandido sabe quem é a família do policial, vai lá e mata sem dó nem piedade. Só que esse 1% que não vale nada, e você falou bem, denigra a imagem dos outros 99% que trabalham com extrema dedicação. Já vou te falar uma coisa, gente, faltam no nosso país heróis. A gente falava sexta-feira disso. Antigamente, quando a gente perguntava para as crianças, o que você quer ser? Quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser professor. Hoje, dependendo de onde você pergunta,
O que as pessoas querem ser? A criança fala assim, eu quero ser o Johnny Bravo, aquele traficante poderoso lá, da Rocinha, porque ele tem aquelas armas poderosas e um monte de mulher segue ele tem dinheiro. Então tá na hora, gente, da gente punir, mas punir de uma forma muito mais severa policiais que usam uma farda em nome de uma corporação e que saem da regra de um jeito inaceitável, não é verdade? Você falou tudo, Kátia. E mais do que a gente vê nessa imagem, eu acho que nem é só abuso de autoridade, né, Eliane? A gente vê violência, agressão física, racismo. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. E eu sei que esse seu choro, como a Kátia já bem falou, é claro que é a coisa física, mas emocional também, né? O abalo que você ficou, né? Fora que dentro da questão da abordagem deles, quando meu filho estava gravando, houve muitas ameaças através da polícia. Eles solicitaram reforço. Na porta da minha casa, teve 7 viaturas da Polícia Militar, fora as 7 viaturas junto à Federal. Que é isso? Polícia Federal? E ele, a todo tempo, a Polícia Federal. Então, a todo tempo, ele apontava para o meu filho, dizia que ele sabia como encontrar meu filho. Então, a ameaça para o meu filho foi constante. Mas isso é surreal. Todos os dias da minha casa para trabalhar. Vai me dizer então, que... tudo isso está mexendo com o está Mas é claro. Psicológico. Coitado. Eu vou te falar que essa parte eu nem sabia. Não está sendo fácil para gente. Não está mesmo. Olha que quando eles me levaram para a delegacia de polícia, eu fiquei quase meia hora com eles fora da delegacia, no escuro. Eles me torturando. E dentro da tortura, eles me negaram o direito de me levar numa UPA para ter atendimento médico, porque eu estava passando mal de pressão alta. Você fez o boletim de ocorrência, Eliane? Eu fiz na Delegacia da Mulher. Você fez? É o mínimo. E eles disseram, o que é a Delegacia da Mulher? Delegacia da Mulher. O que eles te orientaram lá? A Delegacia da Mulher, eles só registraram o meu BO como um abuso de autoridade. Mas como eu estou tendo o acompanhamento com um grupo da consciência negra, porque eu também sou quilombola, eles me procuraram tudo, eles falaram que o meu BO tá errado. Então eu preciso voltar lá para refazer o meu BO. Então volte, viu, Eliane? Porque não foi somente isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tem que voltar, fazer esse boletim de ocorrência de novo. Não pode desistir. Sabe por quê? A gente não pode aceitar, gente, algo similar a isso que aconteça de novo. A gente está falando de várias agressões, não estamos falando de um só. Até então, o que eu sabia era só o que a câmera mostrava. Então, teve a agressão com o marido, a agressão com as crianças, com a sobrinha de 4 anos, uma criança de 15 anos. Isso é inaceitável. A própria agressão contra a Eliane. Mesmo que você queira, você fale assim, tem a razão, que não era esse caso, mas você diga, olha, tá resistindo à prisão, me dê seu celular, você não dá, não é com murro na cara que você resolve, gente. Se ele é um policial, ele tem que ser um policial treinado, e a gente sabe que a corporação trabalha e se dedica a isso. Então, não dá para se aceitar uma pessoa dessa, que depois, quando soca o rosto da outra, ainda leva, olha que absurdo, leva para a delegacia, não deixa ela ser atendida, porque imagine o nervo que a pobre coitada estava, não sabia se ia ficar viva ou se ia ficar morta, começa a ter pressão, a pressão subir, problemas de pressão, começa a sangrar o rosto, não pode ser atendida, não sabe o que aconteceu com o marido, não sabe o que aconteceu com as crianças, porque até então ela foi enfiada dentro do cilindró lá do carro da polícia, e eles ainda chamam mais viaturas e a Polícia Federal. Gente, parece que a gente está num país que tem mais polícia do que brasileiro. Não é a realidade. Se não tem polícia para correr atrás de bandido, tem polícia para você ficar chamando uma coisa que, na verdade, quem estava errado eram eles. É inaceitável, gente. Não é porque é no Amapá, no Pará, em qualquer lugar desse país, não se pode aceitar esse tipo de coisa. Quanto menos isso tudo junto com o racismo. Já falei, a gente vive num país miscigenado, nós somos todos misturados. Todo mundo aqui tem sangue de negro, tem sangue de branco, tem sangue de todo mundo. Isso faz parte, gente. Agora, vindo uma discriminação como essa, uma agressão como essa, uma falta de respeito, uma atrocidade que esse policial fez, não dá, porque é um que mancha uma corporação de milhares de policiais que se dedicam a trabalhar direito, que trabalham, que se dedicam, que colocam sua vida, como eu disse, em risco, e a vida dos seus filhos, por uma
coisa absurda dessa? E para ganhar pouco. E até reforçar, né, Kátia? gente. O pessoal que está assistindo a gente no Macapá, depois puder encaminhar o vídeo para a corregedoria, para o governador que pediu desculpas aí na matéria, é pouco. Tem que averiguar melhor, saber o que está acontecendo. E não adianta vir com essa história, estamos averiguando e morrer nisso, né? Afastei da rua. Afastar da rua, será que no caso, se essa pessoa tem condição de ser policial com essa atitude? Afasta da rua, ele continua recebendo, ele tem que ser indiciado e para pagar pelos crimes que ele cometeu. Não é só tirar o cara do trabalho. Não. Porque senão que exemplo que vai dar, gente? Aí você fala assim, porque daqui a pouco aparece isso, né? Ele estava com transtornos psiquiátricos, problema dele, que procurasse um psiquiatra, mas na rua ele não devia estar. Então não é porque as pessoas hoje em dia acham que problema psiquiátrico, ele é o tipo pedir desculpa, apaga tudo que você fez, não apaga porcaria nenhuma. Nada. Não é? Se trate, busque ajuda e o pessoal fica de olho às autoridades, porque é muito feio isso que aconteceu. Feio, isso é ridículo, é inaceitável. E ela é abalada, tadinha. Eliane, vai passar isso aí, força, mulher. Eliane, mas vou te falar uma coisa, vai passar, esse sentimento alivia, mas não deixa passar essa história despercebido, porque senão as pessoas acabam esquecendo e daqui a pouco a gente pode ter outras situações ainda piores. A única forma da gente mudar esse país é a gente deixando nítido que a gente não aceita mais. E isso é inaceitável. Não dá mais ainda, gente, pra gente esquecer. Hoje é Eliana, amanhã a gente esquece da Eliane, aí amanhã passa a ser a Maria, depois de amanhã você esquece da Maria e continua essa palhaçada o tempo inteiro. Não é verdade, Eliane? Caiu o Skype dela. Caiu. Gente, vou te falar. Mas voltou lá. Não é, Eliane, um absurdo isso? Fora, Cristina ainda tem o outro lado, né? Fora que depois que tudo isso aconteceu, ainda tem a questão da mídia, porque as pessoas não viram o vídeo completo. Tudo que aconteceu, né? Porque o vídeo completo está na minha casa. Então eu não tenho que ficar expondo ele para ninguém, porque ele é a minha defesa. Não, mas vou te falar uma coisa. As pessoas só viram pelo vídeo. Não, eu vou te falar uma coisa. Pelo primeiro vídeo, as pessoas fazem crítica. Falaram que eu estava envolvida com droga, falaram que eu estava envolvida com... Eu vou te falar, caiu de novo. Eu vou falar uma coisa, gente. Mesmo que a Eliane não era o caso, só pelo vídeo que a gente está vendo, já dá para ver nada a atitude desse policial. Mesmo que ela tivesse se negando a entregar o celular, não foi a atitude correta que eles tiveram. Não foi a atitude correta fazer isso tudo com uma criança de 4 anos, um adolescente de 15 juntos. Não é o procedimento da abordagem, Kátia, nem com um criminoso, não é esse. Então, nem para criminoso. Como é que vai tratar um cidadão de bem, ou que fosse o criminoso? E, sinceramente, as pessoas que julgam, é mais fácil os covardes ficarem atrás de um computador do que detonando, na verdade, o inocente, do que simplesmente se colocar no lugar do outro. Então, nem leve em consideração isso, Eliane, porque não vale a pena. E esse tipo de gente é pra gente deletar. Deleta esse tipo de pessoa, mas foca no que tem que ser feito, que a gente não pode aceitar mais que isso aconteça. Um beijo pra você, pro teu marido. Oi. Cátia, isso tudo aconteceu na frente da minha residência, onde é o meu trabalho. E acabou a imagem do meu trabalho, porque eu tenho uma pequena creche em casa. Então, já pensou, eu fui chamada, fui detida e iria para o presídio por uma coisa que eu não fiz, né? Pelas acusações falsas dos policiais, porque se eles estão trabalhando bem, qual é o problema de ser filmado? Por que eles iam se intimidar por conta da filmagem? Mas você vê aqui... Em momento algum não houve nenhuma agressão contra eles da minha parte. Eu tenho como provar isso. Então, e outra coisa, aqui em São Paulo, e isso, pelo que eles estão dizendo, vai se estender pelo Brasil inteiro, os policiais em ações assim não vão usar câmeras no uniforme, no capacete ou no peito para poder filmar essas ações. Então, isso é o correto. Isso é proteção para os dois lados. Isso é proteção para quem tem razão. E quem trabalha com razão e fazendo a coisa certa, não tem por que ficar incomodado se você está filmando ou não está filmando uma ação. Não estou fazendo nada errado, pode me filmar à vontade. Como que é o nome do prefeito? O governador eu tenho aqui, é o Valdez Góes, governador lá. Agora, seu Valdez, o mínimo que o senhor podia fazer, já que a gente está falando de um ato que foi a polícia e é o senhor que é o comandante geral, vamos dizer assim, do Estado, o senhor devia agora fazer um movimento para que mostrasse o quanto que o trabalho da polícia é sério de verdade, para limpar a imagem da Eliane, porque a Eliane tem uma escola com criança, então imagine, a imagem dela agora, que a gente nem sabia dessa parte também, vai ser respingada por uma atitude que ela não teve
teve. Quem teve foi o policial errado. E que o senhor, então, aproveite e mostre toda a sua capacidade e o seu bom senso de organizar isso para que o policial seja punido. Coloque em todas as emissoras, de todos os telejornais, dizendo realmente o que aconteceu. Mostra a cara do policial, mostra que ele vai ser punido. Sabe por quê? Porque assim a Eliane, que foi, na verdade, a vítima, não vai sofrer consequências que ela não merece de novo sofrer. É isso aí. Porque também, daqui a pouco, não vamos esquecer. A gente vai lembrar, e aí a gente tem que lembrar disso em todas as ocasiões, mas daqui a pouco a gente tem eleição para governador. Sim. Daqui a pouco a gente tem eleição para prefeito. Vamos lembrar como cada um trabalha, e o senhor fazendo um bom trabalho, o senhor vai ser lembrado também por isso. E é isso que a gente tem que pensar. Então faça a coisa certa. Como é o nome dele mesmo? Que eu já esqueci? Valdez Góes. Seu Valdez Góes. A gente vai estar aqui acompanhando à distância, mas acompanhando também, viu? E Eliane, você tem o nosso número da produção. Qualquer problema que você tenha, pode falar com a gente. E aí depois, deixa que a gente passe pro Datena também. Tá bom? Travou de novo. Tá longe, tadinho. Tá. Ai, gente, que coisa. Sabe que eu não consigo acreditar nessas coisas ainda. Não dá pra entender, Kátia. É algo inacreditável. E que ainda tem gente que vai nas redes sociais. Gente, se você não tem o que fazer, vai fazer alguma coisa de bom pra você. Não, é um tal de dar opinião na vida dos outros, né, Kátia? Mas ainda eu posso dar uma opinião que eu não gostei da sua blusa. Você fala que não gostou da minha calça. Uma coisa vai mudar a vida da gente. Agora, você dizer, inventar a história, que a menina tava com droga, que ela tava com isso, tava com aquilo. Você não tava lá, gente. Você sabe que tudo que você fala pode ser numa rede social. Se a Eliane quiser, você que disse isso, ela pode entrar lá e pode abrir um processo contra você. Você vai ter que provar o que ela diz. Sim. Então, vamos parar com essa patifaria. Se você não pode ajudar, não atrapalha, tem empatia. Se coloca no lugar do outro. Não preciso passar pelo que a Eliane está passando para eu sentir o que pode ser que ela esteja sentindo. Porque certeza eu só vou ter se um dia eu passar pela mesma coisa. É isso aí. Se colocar no lugar do outro. Ai, força aí e que as autoridades resolvam isso, Kátia. Esse abuso.